Fala galerinha, fala galerinha, bom dia, bom dia. Mais um dia de feriadão de carnaval para vocês que estão nos acompanhando aqui no Periscope do Prof. Vinícius Silva. Muito bom dia, no meu horário aqui são 10h26 da manhã e eu estou aqui de volta para dar uma excelente dica para vocês de legislação penal extravagante. A dica de hoje é sobre a lei de lavagem de capitais. A Lei 9.613, que sofreu uma modificação aí substancial em seus termos no ano de 2012 por meio da Lei 12.683. Mas antes de mais nada, eu queria saudar todo mundo que está aí do outro lado da telinha, quem está acompanhando a nossa transmissão. A gente tem feito transmissões diárias aqui durante o Carnaval com dicas rápidas de legislação penal extravagante. É um grande prazer para mim estar transmitindo, por exemplo, para Ana Carla Bastos, lá de Feira de Santana. Um grande beijo para você que nos acompanha com muito carinho aí no Periscope do Prof. Vinícius Silva. A Vitorinha está ali já querendo aparecer no Periscope do papai. E vamos que vamos, né, gente? Bom dia para o Valquênio, nosso grande aluno, o pessoal de Amazonas também, que está marcando presença, a galerinha do Recife. Queria pedir para vocês compartilharem a transmissão. É muito simples. Basta você clicar nesses 3 pontinhos que estão aparecendo aí na sua tela e compartilhar a transmissão. Convidar todos os seus seguidores para apreciar a nossa transmissão sobre a lei de lavagem de capitais. Essa dica rápida que eu vou estar passando agora. Tá legal? Beleza? O pessoal tá entrando, o pessoal do Rio de Janeiro, olha aí a galerinha do Rio, um grande abraço para todo mundo que tá curtindo o Carnaval no Rio de Janeiro. A Vanessa Jorge de Curitiba, tô vendo aí que é super fã, um abraço para você, todo mundo aí que tá compartilhando, muito obrigado pelos compartilhamentos. É isso aí, vamos que vamos, pessoal. É o seguinte, antes de mais nada, eu queria convidar vocês para conhecer o meu Instagram, @profviniciussilva, aqui, ó, o Periscope da mesma forma, né, vocês já sabem, e aqui a minha fanpage é o Prof. Vinícius Silva. Pessoal de Sorriso, no Mato Grosso, é isso aí, toda a galerinha Mato Grosso está com o concurso delegado aí para sair, viu, galera? Fica aí colado no professor, que eu tenho certeza que logo, logo vocês vão estar tendo notícias boas aí acerca do edital. Tá legal? Beleza? Então, pessoal, a dica que eu tenho para trazer hoje para vocês é sobre a lei de lavagem de capitais. Quando a gente fala da lei de lavagem de capitais, a gente está falando de uma lei muito importante para quem está se preparando para concurso da Polícia Federal, seja para agente, para escrivão, perito e para delegado, obviamente. Principalmente para a galera que está fazendo para Delta Federal e também para quem está fazendo para Delta nos estados, porque a lei de lavagem de capitais tem sido cada vez mais cobrada no dia a dia da Polícia Civil. E aí a gente tem aí questões como essa que a gente vai fazer hoje, que caiu na Polícia Civil do Pará, que abordou uma temática muito importante da lei de lavagem de capitais, e eu vou querer trazer aqui para vocês. Mas antes, eu queria dar uma dica aqui para vocês que eu dei lá para o pessoal do presencial aqui em Fortaleza, que eu ministrei aula presencial no sábado de carnaval aqui. Um grande abraço para todo mundo que estava aqui conosco no presencial sábado, no Júris Escola Jurídica. Foi muito bacana e eu passei para eles dicas fundamentais de como estudar melhor a legislação penal extravagante. Porque todo mundo quer saber como é que estuda melhor a legislação penal extravagante. Como é que eu obtenho conhecimento, uma vez que eu tenho um edital que geralmente me traz aí 40, 50 leis penais extravagantes. Pessoal, como é que eu faço? Eu leio todas, eu não leio todas, eu compro um livro, qual é o livro que eu compro, enfim, qual é a dica? Rapidamente aqui eu vou passar para vocês qual é a melhor técnica, na minha opinião, e que tem dado certo para a maioria dos meus alunos para estudar a legislação penal extravagante. A primeira coisa que você tem que fazer é eleger algumas leis que são as melhores, as que caem mais em concurso de delegado de polícia e concurso se você está estudando para agente, para escrivão, para a Polícia Rodoviária Federal, para agente escrivão federal, para agente escrivão da Polícia Civil. Você tem que pegar as provas anteriores e verificar quais são as leis que mais são cobradas. E para delegado de polícia, eu fiz aqui um material que tem tem 36 questões, esse material que eu levei lá para os júris, muito bacana, com as questões de delegado de polícia. Oi, meu amor. Pronto, papai, peraí que a Vitorinha quer saber como é que faz para ajeitar aqui a turma da Mônica, né? Papai vai ajeitar para você. Não mexa não, meu amor. Viu, ó? Você mexeu aí, ó, bagunçou aqui o computador do papai, viu? Eita, Vitória, papai. Deixa eu colocar aqui de novo, viu? Acho que é porque a internet aqui do vovô que não tá funcionando legal. Deixa o papai terminar o periscope que ele ajeita, tá? Tá bom? Obrigado, viu? Então vamos lá, galerinha, é o seguinte.
Então, eu estava falando, você tem que elencar as principais leis, tá bom? As principais leis. Agora tem que mandar coração pro prof, muito coração, muito coração. Bomba de coração aí, mete o dedo na tela aí do smartphone, que é para poder mandar coração pro prof, o prof fica feliz e manda cada vez mais informação bacana para vocês, tá? Pessoal, então assim, as 10 principais leis para delegado de polícia que eu pude perceber nesse material que eu elaborei aqui, com 36 questões das últimas provas de Delta, eu estou falando de Delta Pernambuco, as 2 do Pará e a de Goiás, eu pude notar que, por exemplo, a lei de crimes hediondos, ela está sempre presente, o ECA está sempre muito presente, a lei Maria da Penha, a lei de drogas, a lei 12.850, a lei 12.830, que é a lei do Estatuto de Polícia, Estatuto do Delegado de Polícia na condução do inquérito policial. Também pude perceber uma incidência muito boa do Estatuto do Idoso, né? 2 questões aqui no Pará versando sobre o Estatuto do Idoso, uma boa prova, um bom tema. A lei também de abuso de autoridade, a 4898 de 65, a lei de tortura, 9455, também muito presente, e aí a gente tem também a organização criminosa, que cai bastante. Então você tem que fazer esse aparato com as principais leis penais extravagantes que caem em concurso, no concurso para o qual você está se preparando, para poder você restringir o seu espaço amostral e não ter que estudar todas aquelas leis. Todas, gente, é muita lei. Então é impossível você ter um estudo bacana, um estudo diferenciado, um estudo aprofundado e que realmente vai te render um resultado bacana se você se propor a ler todas as leis. Não tem como, beleza? Se você for querer estudar todas as 40, 50 leis que aparecem no edital, é praticamente impossível de você conseguir, tá bom? Então o primeiro passo é eleger essas leis, tá? Mas não é só eleger, você tem que ter um método para estudar essas leis. E qual o método que eu recomendo? É um método que tem 4 fases, tá? 4 fases. Meu amor, mãezinha, tem como você ir lá para lá porque o barulhinho fica atrapalhando o papai, viu? Tá bom? Então, olha só, os quatro degraus que você tem que subir, os 4 passos que você tem que seguir para poder ir bem na legislação penal extravagante começam com a leitura da lei seca. Começam com a leitura. Não tem como você não aprender a legislação penal extravagante, não tem como você aprender ela se você não sentar a bunda na cadeira para estudar a lei seca. Pegar o Vadimeco e ler. Ou o Vadimeco, ou na tela do computador, você pega lá no site do Planalto, ou você imprime, não sei, dá teu jeito. Você tem que ler a lei seca. É fundamental que você proceda à leitura da legislação fria, da letra fria da lei, porque isso vai te dar aí 70% a 80% das questões se resolvem apenas com o conhecimento da lei seca. Mas é suficiente, professor? É claro que não. Meu amor, por favor, fique ali na sala. Tá certo. Por abaixa só um pouquinho, tá bom? Para o papai poder se concentrar, tá? Então, pessoal, é o seguinte. Na legislação penal extravagante não é suficiente você apenas ler a lei seca. Não é. Não tem jeito. Você tem que fazer algo a mais do que isso. O segundo passo é porque tem algumas leis, vocês vão ver na questão que a gente vai fazer agora, que elas exigem um conhecimentozinho doutrinário, um conhecimento teórico. E aí você precisa ter uma obra, você precisa ter um livro, você precisa ter um material aí didático mais aprofundado, né, que não seja lei seca. E aí o material que eu recomendo é esse livro aqui, que eu falei ontem na live de ontem, né, que é o LECRIM, é o Legislação Criminal para Concurso da editora Juspódio, do Rosmar Rodrigues, do Nestor Távora e do Fábio Roque. É um livro muito bom, é um livro muito focado, ele tem 21 leis, as principais estão aqui. Eu diria que a única lei que costuma cair, que não está aqui nesse livro, é o ECA. O ECA não está aqui dentro. Aí você vai ter que pegar um outro material teórico para estudar o Estatuto da Criança e do Adolescente. As outras, as demais, estão sempre aqui. Esqueci de falar do Estatuto do Desarmamento, tá, pessoal? O Estatuto do Desarmamento é questão certeza numa prova de delegado de polícia, de área policial. Tá bom? Então estamos entendidos? O segundo passo é ter um livro de apoio, um livro de cabeceira para estudar a legislação penal extravagante. Eu recomendo o LECRIM, tá bom? Ele é muito bom, muito bacana. Tem gente que pergunta, professor, o livro do professor Gabriel Habib é bom? É sim, é bacana. Mas o livro do Gabriel, eu acredito o LECRIM mais completo. O do Gabriel, ele é praticamente no mesmo tamanho, só que o do Gabriel tem mais leis. Eu acredito que o ideal é você vir aqui para o LECRIM. Se você não se der bem com o LECRIM, aí você pode passar para o livro do Gabriel Habib. Aí o colega pergunta, professor, essa obra é de lei seca ou é comentada? Gente, essa obra funciona da seguinte maneira. Você tem a letra da lei, né? Por exemplo, você tem aqui um artigo da lei de crimes contra a ordem tributária. Está aqui um artigo, ele pega, comenta teoricamente o artigo, ele comenta teoricamente, fala o que é que tem de teoria sobre esse dispositivo e depois ele coloca a jurisprudência sobre o tema e, por fim, questões
com gabarito. Então é um estudo completo que você pode fazer. Mas eu recomendo que você não estude a jurisprudência pelo Lecrim. Não é tão legal estudar a jurisprudência pelo Lecrim, porque a jurisprudência ela não está muito mastigada nesse livro. Professor, então o que é que o senhor recomenda para estudar a jurisprudência? É o ponto 3 do ciclo de estudos que você tem que manter para aprender bem a legislação penal extravagante. Você tem que adquirir o Vade-Mecum de Jurisprudência. O Vade-Mecum de Jurisprudência da editora Dizer o Direito, que agora está em parceria com a Juspodium. O livro está sendo editado pela Juspodium, está sendo vendido no site da editora Juspodium. É o livro do professor Márcio André, né? Que é aquele juiz federal que mantém o blog Dizer o Direito. Então, um livro muito bacana, um livro muito bom, que tem aí uma abordagem bem interessante do que diz respeito à jurisprudência de todas as matérias. E lá tem a jurisprudência das principais leis penais extravagantes. Então, para complementar e para ficar de forma mais didática, vale a pena você adquirir o Vade-Mecum de Jurisprudência. Ele está custando R$ 99,00 no site da Juspod na pré-venda, tá? Um abraço pro Walter, meu grande amigo, aluno aí desde Delta Pernambuco. Um grande abraço para você, Walter. Obrigado pelo compartilhamento, meu caro. Vamos que vamos. Então, pessoal, é isso que eu queria dizer, né? Esses 3 ciclos. E o quarto, esses 3 pontos. E o quarto ciclo, professor? Qual que é a ideia do quarto ponto para fechar o ciclo e aprender bem a legislação penal extravagante? Aí você tem que assinar o QConcursos, pessoal. Não tem jeito. Você assina o www.QConcursos. Acredito que todo concurseiro que se preza tem a assinatura do QConcursos. Por quê? Porque é ali que você vai treinar as questões. É ali que você vai treinar, você vai ajudar a memorização da lei seca a partir do momento em que você começa a resolver muita questão. Em que você começa a treinar, exercitar aquilo que você acabou de estudar, tanto na lei seca, como no livro teórico, como na jurisprudência. Tá bom? As questões do CESP, por exemplo, elas estão vindo muito mescladas. Tem item que se resolve com lei seca, tem item que se resolve com teoria, tem item que se resolve com jurisprudência. Então, vale muito a pena você completar esse ciclo de 4 degraus, subir esses 4 degraus dentro do estudo da legislação penal extravagante no top 10, as 10 principais leis. Ah, professor, mas eu tenho mais tempo, eu quero ver 15, não tem problema, faça aí a seleção das 15 leis que mais caem em concurso de delegado de polícia, que eu tenho certeza que você vai conseguir obter êxito no próximo certame. Estamos entendidos? Então esse é o método de estudo que eu queria passar para vocês, mais eficaz, na minha opinião, para a legislação penal extravagante. Tá? Então agora nós vamos entrar aqui nesse momento da live para resolver a questão da FUNCAB e falar um pouco sobre lavagem de capitais. Tá bom? Essa questão eu resolvi no aulão presencial que eu dei agora sábado último aqui em Fortaleza e foi muito legal, a galera gostou bastante da ideia da questão e a gente pôde falar um pouco sobre a lei de lavagem de capitais. Eu já fiz uma live aqui sobre teoria da cegueira deliberada. Está aí na minha linha do tempo do Periscope, então eu não vou perder tempo aqui, gastar tempo falando sobre essa teoria mais uma vez. Remeto você à minha linha do tempo para você poder observar qual que é a ideia da teoria da cegueira deliberada que está aqui no nosso Periscope. Eu já fiz live sobre isso. Eu vou agora tentar manter um foco mais nesses outros aspectos que são abordados pela questão da FUNCAB, na prova da Polícia Civil do Pará para o cargo de delegado de polícia, realizada agora em 2016. Outros aspectos da lei de lavagem de capitais que são importantes para o teu estudo. Então vamos ver aqui, ele diz assim, entre as alternativas a seguir, assinale a correta. Então vamos ler a primeira. A legislação brasileira que cuida da lavagem de dinheiro é considerada uma lei de segunda geração. Primeiro, esse item você resolve com conhecimento teórico. Não tem jeito, aqui não está na lei seca, aqui não está na jurisprudência, aqui não está no QConcursos, aqui está no livro, está aqui no Lecrim, está em qualquer livro de apoio que você possa ter para aprender bem a legislação penal extravagante. Então, o que é que eu sugiro para você? Que você leia um pouco da teoria dela. E dentro da teoria da lei de lavagem de capitais, tem aí um dispositivo muito importante, tem uma ideia muito legal, que são as gerações da lei de lavagem de capitais. Essa lei ela tem influência norte-americana muito forte. E lá, a turma que desenvolveu a teoria sobre lavagem de dinheiro estabeleceu gerações das leis de lavagem de capitais. E dentro dessa ideia, a primeira geração é aquela geração de legislação relativa a esse tema que... O que é lavagem de capitais, antes de mais nada? Lavagem de capitais é assim, eu cometo um crime, aquele crime me dá dinheiro, e esse dinheiro é um dinheiro sujo. Esse dinheiro sujo, eu pego e transformo ele em dinheiro limpo, comprando, por exemplo, um imóvel, comprando vários automóveis, fazendo de uma forma tal que aquele dinheiro que é ilícito tem uma aparência de lícito. Por isso que o nome é lavagem de capitais, lavagem de dinheiro.
E aí a lei de primeira geração é aquela lei que considera como delito antecedente, vejam que antes eu tenho que cometer um crime que me dá aquele rendimento financeiro, aquele rendimento econômico, que me dá aquela grana. E essa grana eu tenho que tentar dar um jeito para lavar ela, para transformar ela num valor lícito. Isso é lavagem de capitais. E a lei de primeira geração é aquela lei que considera como delito antecedente apenas o tráfico de drogas. Então nasceu assim, para o tráfico de drogas é a primeira geração, porque quando essas leis foram nascer no ordenamento jurídico, as leis que versam sobre lavagem de capitais, elas tinham como objetivo coibir a lavagem de dinheiro oriunda do crime de tráfico. Ok? O crime de tráfico era que tinha como o delito antecedente por excelência. Era só ele, na verdade. Então essa é a lei de primeira geração. A legislação evoluiu, viu que tinham muitos outros crimes além do tráfico que geram um proveito econômico muito grande, e aí as leis elas evoluíram e começaram a colocar um rol de crimes antecedentes, esses delitos que são considerados delitos que dão origem aos valores ilícitos. E a nossa lei de lavagem de capitais, 9.603, ela nasceu assim. Ela tinha 8 incisos no artigo 1º que eram considerados delitos antecedentes. Delitos antecedentes. Ou seja, quando ela nasceu, a nossa legislação ela era de segunda geração. A segunda é aquela que coloca um rol de crimes. A primeira é aquela que coloca só o tráfico de drogas como delito antecedente. A de segunda geração coloca um rol de crimes como delitos antecedentes. E a de terceira geração coloca qualquer crime, pessoal. Aí qualquer crime pode ser considerado delito antecedente para a configuração da lavagem de capitais. É o que diz o artigo 1º da nossa lei de lavagem hoje, que sofreu uma modificação em 2012. Essa modificação de 2012 tornou a nossa lei uma lei de terceira geração, onde diz o seguinte: ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação, propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direto ou indiretamente, de infração penal. E quando ele fala infração penal, aí inclui também as contravenções penais, tá bom? E os crimes, porque infração penal é gênero do qual o crime e a contravenção penal são espécies. Então, essa é a ideia. A nossa lei é de terceira geração, porque considera qualquer delito como delito antecedente, inclusive contravenções penais eventualmente. Tá bom? Então o item está errado, porque ele diz que a legislação brasileira é de segunda geração. Ela já foi de segunda, hoje não é mais. Tá legal? Item B. O reconhecimento do delito de lavagem de dinheiro opera a absorção do crime anterior por este, em virtude do concurso aparente de normas. Gente, ele está falando que o reconhecimento da lavagem absorve, princípio da consunção, absorve o delito antecedente. Ele está dizendo que o delito antecedente ele vai ser punido junto com a lavagem. De jeito nenhum. Artigo 2º, inciso 2º da Lei de Lavagem de Capitais diz o seguinte, independem do processo e julgamento das infrações penais antecedentes, ainda que praticadas em outro país, cabendo ao juiz competente para crimes previstos nesta lei a decisão sobre a unidade de processo e julgamento. Ou seja, pode haver uma unidade, uma unificação, vai ser julgado tudo pelo mesmo juiz, mas são duas condutas diferentes. Uma não absorve a outra. Essa é a proposta aqui da lei no artigo 2º, inciso 2º. São independentes. Agora, cuidado com a dica. Caiu no delegado de polícia de Pernambuco. Se, eventualmente, aquele crime antecedente for julgado, o camarada foi inocentado porque a conduta é atípica. A conduta é atípica, por exemplo, tráfico de drogas. E aí não é tráfico. O processo rolou e chegou-se à conclusão que a conduta do camarada é atípica, não teve mercância, não teve aquela ideia de comércio de drogas. Então, aquele dinheiro oriundo, digamos que ele veio de uma forma lícita. Então, ele não é mais um dinheiro sujo, que não opera lavagem de capitais. Ele não serve de objeto para lavagem. Então, se o delito anterior, o delito antecedente, ele é um delito que foi considerado atípico, ou seja, não é uma infração penal, não é um crime, então aquele dinheiro oriundo daquela atividade não é um dinheiro ilícito, não é sujo. Portanto, não pode se servir, ele não serve para caracterizar o delito de lavagem de capitais. Então, nesse caso, o que é que a gente tem? A gente tem que a lavagem ela não vai poder ser punida. Por quê? Porque aquela conduta antecedente é atípica. Logo, o objeto da lavagem não existe, que é o proveito ilícito da atividade criminosa.
Tá bom? Cuidado com essa dica, tá? Caiu do delegado de Pernambuco uma questão, um itemzinho que era para você entender isso. Vamos adiante então. Então o item B está incorreto porque há uma independência entre a punição do delito antecedente e do delito, né, remetido. Me parece que é essa expressão que a doutrina utiliza. Eu vou até olhar aqui no capítulo de lavagem de capitais que tem um nomezinho para esse delito. É o crime remetido, exatamente. O crime remetido é o crime de lavagem, o crime antecedente é o crime que dá origem ao proveito ilícito, tá bom? Então vamos para o item C. No item C ele diz, somente responde por lavagem de dinheiro quem também foi autor do crime antecedente. Pessoal, isso está errado. Isso está errado. Ele está dizendo que é punível a lavagem só se for a mesma pessoa que praticou o crime anterior praticar a lavagem. De jeito nenhum, pessoal. É isso que ele está falando, é o que a teoria chama de autolavagem, ou também conhecido no termo em inglês como self-laundering, ou seja, a autolavagem. Self quer dizer auto, né? Vocês conhecem, né? A palavra é bem conhecida hoje. Então, o self-laundering é quando a própria pessoa que comete o crime, ela comete a lavagem de dinheiro. Por exemplo, um camarada qualquer comete o tráfico de drogas, recebe o dinheiro oriundo do tráfico e ele mesmo se encarrega de comprar um imóvel com a intenção de ocultar aquela origem ilícita dos valores que são oriundos da atividade criminosa de tráfico. Então, se é a mesma pessoa, isso é a autolavagem. Eu sujo e lavo ao mesmo tempo. É diferente da outra forma, quando um indivíduo comete o tráfico e outro pega aquele dinheiro e transforma em bens lícitos, em um imóvel, em um automóvel, seja lá o que for. Então é isso que eu quero dizer para vocês, que vocês entendam a autolavagem. E a autolavagem, ela é perfeitamente punível aqui. Tem gente que levanta a tese do bis in idem, né? Que seria um caso de bis in idem, a pessoa ser punida pela lavagem e pelo crime antecedente, se for a mesma pessoa que está cometendo. Mas a jurisprudência, a doutrina são pacíficas e são majoritárias no sentido de que é possível sim a punição a título de autolavagem. Existem leis em outros ordenamentos jurídicos que vedam a autolavagem, a punição a título de autolavagem. O Código Penal italiano é um dos que faz essa restrição. Lá você não pode punir a pessoa que ao mesmo tempo comete as duas condutas, o delito antecedente e a lavagem de capitais. Aqui no Brasil não, aqui é perfeitamente punível a autolavagem, ou no termo em inglês o self-laundering. Tá bom? Beleza? Então tá errado o item porque ele diz que somente responde quem também foi autor do crime antecedente. Não, pode ser, mas também se não for o autor do crime antecedente, responde por crime de lavagem de capitais. Tranquilo? Gente, vamos dar aquela compartilhada, né? Vamos esquentar um pouquinho o clima aqui, manda coração e compartilha essa transmissão, que aí fica melhor. A gente vai ter mais pessoas chegando até elas, todas essas informações. Manda coração pro prof, de todas as cores, colorido, um arco-íris de corações, e também vamos compartilhar. É só clicar nos 3 pontinhos e compartilhar a transmissão, tá bom? Então, vamos continuar aqui. O item D agora da nossa questão diz o seguinte: a Lei 9.613 de 98 não prevê expressamente o sequestro de bens em nome do investigado, restando para a medida assecuratória a aplicação subsidiária das normas processuais. Ele está querendo dizer que a lei de lavagem não prevê o sequestro, especificamente não prevê o sequestro. Aí eu tenho que me utilizar de quê? Eu tenho que me utilizar do CPP, eu tenho que me utilizar do Código de Processo Penal, que prevê o sequestro de bens de forma genérica. Mas está errado, pessoal, porque o artigo 4º dessa lei, ele prevê sim o sequestro de bens, onde ele diz o seguinte: o juiz, de ofício ao requerimento do Ministério Público, mediante representação do delegado de polícia, ouvido o Ministério Público, em 24 horas, havendo indícios suficientes de infração penal, poderá decretar medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores do investigado ou acusado ou existentes em nome de interpostas pessoas que sejam instrumento, produto ou proveito dos crimes previstos nesta lei ou das infrações penais antecedentes. Ou seja, é possível obviamente o sequestro, e ele está previsto expressamente dentro da lei de lavagem de capitais. Não é um aproveitamento do Código de Processo Penal. Na verdade, a medida ela é especificamente trazida na lei 9.613 de 98. Tá bom? Beleza? Então o item está errado. O item E, mais um item, né, que esse deve ser o correto, obviamente, todos por enquanto foram falsos. O item E diz o seguinte:
A fase de layering, né? Acho que é assim a pronúncia, não sou muito bom em inglês. Layering, acho que é alguma coisa assim. Ou dissimulação na lavagem de dinheiro é aquela em que se busca dar aos recursos financeiros a aparência de legítimos, a qual se sucede a fase de integração ou integration. Gente, são 3 as fases da lavagem de capitais. Vamos memorizar aqui rápido, de forma bem objetiva. A primeira é a colocação, termo em inglês, placement. Placement quer dizer colocar em algum lugar. Eu pego aquele dinheiro que veio do tráfico e coloco ele em alguma conta bancária, coloco ele no nome de terceiros, né, que são chamados laranjas. Então eu vou lá e coloco. Beleza, show de bola. Aí a segunda fase da lavagem de capitais é a ocultação, dissimulação ou layering, como foi colocado aqui pela própria questão da FUNCAB. E nessa fase, a ideia, o objetivo é dificultar o rastreamento. Dificultar o rastreamento. Geralmente quem é bom nessa fase é o pessoal que faz a contabilidade do crime. Aquelas pessoas que falam, não, nós vamos dividir aqui em 10 contas, nós vamos diluir aqui em alguns ativos, vamos fazer alguns investimentos com esse dinheiro, vamos comprar títulos da dívida pública, vamos comprar ações de empresas, vamos fazer de alguma forma, a gente vai dificultar a ação da polícia, do Estado, no sentido de descobrir que aquele dinheiro é um dinheiro ilícito. Ela vai diluir ali no mercado financeiro. Tudo bem? Beleza. E o quarto ponto, a terceira fase da lavagem de capitais é o integration, é a integração. É quando eu pego aquele dinheiro que está diluído em um monte de lugar e adquiro um bem. E aí aquele bem realmente se torna um bem lícito, vamos dizer assim, com aparência de lícito. É quando eu pego aquele dinheiro que está depositado naquelas contas poupança, naqueles investimentos e vendo aqueles títulos da dívida pública, faço o resgate das poupanças ou seja lá o que for, e com aquele dinheiro eu compro um imóvel. Aí eu comprei um imóvel, eu comprei 10 automóveis, eu comprei um terreno na praia, eu comprei uma casa de praia, eu comprei um apartamento. Eu fiz com que aquele dinheiro se transformasse em um bem. Eu integrei ele dentro do mercado de capitais, ok? Então, quando eu integro esse capital, quando eu faço a fase da integração, aí está completo o ciclo da lavagem de capitais. Mas eu queria só dar uma pausa aqui para agradecer a presença do meu amigo Carlos Alfama, professor estourado de Direito Penal na cidade aí em Brasília, né, no Distrito Federal. Uma grande honra para mim, estive com ele lá em Goiânia, no nosso aulão Operação Delta Goiás. Um grande abraço para o Carlos Alfama. Cola nesse cara aí que é sucesso também. Gosto muito dele, uma pessoa maravilhosa, um excelente professor, policial legislativo do Senado Federal. Tá aí para passar muita informação bacana para vocês, né, Carlos? Um abraço para você, meu amigo. Pessoal, então é o seguinte, essas são as fases da lavagem de capitais. E uma última coisa que eu quero dizer para vocês é que essas fases, elas não são necessárias todas serem cumpridas para caracterizar o delito de lavagem de capitais. Ou seja, basta uma dessas fases estar configurada para que o crime esteja consumado. Ok? Apesar de ser um ciclo, a lavagem de capitais, apesar de eu ter esse ciclo de lavagem, não é necessário, de acordo com a jurisprudência do STF e já pacífica do STJ, as fases de lavagem de capitais não são necessárias, todas elas cometidas, todas elas perfectibilizadas para a caracterização do delito. Tudo bem? Então eu posso ter a caracterização desse delito bastando para isso uma das fases ocorrer. Tá bom? Uma ou duas, não tanto faz. Tranquilo? Beleza? Essa é a ideia da jurisprudência pacífica nesse tema. E o item, só voltando mais uma vez à leitura da questão da FUNCAB, diz o seguinte: a fase de layering ou dissimulação na lavagem de capitais, lavagem de dinheiro, é aquela em que se busca dar aos recursos financeiros a aparência de legítimos. Exatamente, é quando eu compro uma ação, é quando eu faço depósito em poupança, é quando eu compro títulos da dívida pública, enfim, é quando eu faço com que esse dinheiro tenha uma aparência de lícito e depois eu integro. Integro é como se eu somasse todo aquele dinheiro e transformasse num bem, transformasse em algo que realmente é lícito. E ele deixa de ser um dinheiro sujo e passa a ser um bem com aparência de lícito. Tudo bem? Beleza? Entendida aí a questão da lavagem de capitais, a gente marcaria como opção correta essa opção porque ele diz, mais uma vez, que a fase de layering ou dissimulação na lavagem é aquela que busca dar aos recursos financeiros aparência legítimos, a qual se sucede a fase de integração ou integration. É isso mesmo. Colocação, placement, dissimulação ou ocultação, também conhecida, ou layering, e a terceira
que é o integration, ou integração. Entendido esse ciclo, esses degraus, o ciclo está completo, a gente tem caracterizado a lavagem de capitais. Mas lembrando que não precisa cumprir todas as fases para que se consuma o delito. Ficou claro, pessoal? Eu acredito que a questão foi bem explicada. Eu vou só voltar aqui para fazer aquela questão de Delta Pernambuco que eu falei para vocês. É só o item que eu quero comentar, tá bom? O item diz o seguinte, ó. O item que eu queria comentar com vocês, ó. Veja bem. Item C de uma questão de Delta Legado Pernambuco 2016. Diz o seguinte: o agente absolvido de crime antecedente de tráfico de drogas em razão de o fato não constituir infração penal ainda poderá ser punido pelo crime de branqueamento de capitais, que é um sinônimo de lavagem de dinheiro, lavagem de capitais, branqueamento de capitais também é tudo sinônimo, tá? Não poderá ser punido pelo crime de branqueamento de capitais, uma vez que a absolvição daquele crime precedente pela atipicidade não tem o condão de afastar a tipicidade do crime de lavagem. Gente, se for a atipicidade da conduta, aí tem sim o condão de afastar a punição a título de lavagem. Por quê? Porque deixou de ser ilícito aquele valor. Aquele dinheiro deixou de ser ilícito. Beleza? Deixou de ser ilícito. Então, realmente, eu não posso mais punir. E ele está dizendo que vai continuar sendo punido. Ó. Ainda poderá ser punido. Não mais poderá ser punido por conta da atipicidade da conduta que retira a ilicitude dos valores auferidos a título do cometimento do eventual crime que ocorreu, que na verdade não foi crime. A conduta era atípica. Tudo bem? Não confunda isso daqui com a independência dos julgamentos, dos processos. O processo de lavagem é independente do processo pelo crime antecedente. Tudo bem? A influência que esse aqui antecedente tem na lavagem é essa que eu acabei de dizer, se for considerado atípico. Porque aí, dentro do próprio tipo penal da lavagem, a gente vai ter uma descaracterização por conta, justamente, o que é que diz o artigo 1º? Ocultar, dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes direto ou indiretamente de infração penal. E aqueles valores não são oriundos de infração penal, uma vez que a tipicidade foi afastada. Se ela for afastada, eventualmente, então não terei mais delitos valores provenientes de infração penal. Tá bom? São valores lícitos e não tem nenhum problema a gente transformar aquele valor num bem, a gente integrar ele ao mercado financeiro, ao mercado econômico, e enfim. Tá bom? Tranquilo? Show de bola, todo mundo compreendeu? Então eu queria deixar aquele abraço final para o pessoal que ficou aí até o finalzinho, né? Esticamos um pouquinho mais o tempo dessa live, mas porque eu tinha que comentar com vocês a técnica, a melhor técnica, na minha opinião, para se estudar a legislação penal extravagante. Quem não pegou essa parte lá no comecinho, eu explico qual é a melhor técnica para você aprender bem todas as leis penais extravagantes. Então, se você não pegou essa parte, volta lá na retransmissão e assiste o comecinho da nossa live. Eu tenho certeza que você vai conseguir entender melhor tudo isso. Obrigado, dicas valiosas. Ana Carla Bastos, um beijo para você, um grande abraço para todo mundo que acompanhou. E aí, aquele alô final aí para quem está acompanhando, quem ficou aí, um grande beijo para todo mundo que está no carnaval estudando, está acompanhando aí as transmissões dos professores. Tem pouca live, né, agora no carnaval, mas eu tô aqui. Ontem eu fiz 2, hoje, se Deus quiser, eu fiz essa daqui. Graças a Deus, se Deus quiser, eu vou fazer mais uma ainda. É o Bruno G. Parente. Valeu, professor. Um grande abraço para todo mundo. Ana Carla, que acompanhou aí a nossa live desde o início, estava aí concentrada nas informações e dicas. Um grande abraço para todo mundo, pessoal. Que Papai do Céu abençoe a vida de vocês e curtam esse restante de carnaval aí com muita saúde, com muita paz no coração. Que vocês possam conseguir alcançar os objetivos de vocês. Digo mais uma vez para vocês acompanharem o Periscope e o Instagram do professor, né? É o @prof.Vinicius.Silva e também, né, a minha fanpage lá no Facebook. Quer conhecer melhor meu trabalho em legislação penal extravagante? Entra lá no nosso no EVP. Eu tenho um curso completo de legislação penal extravagante lá, com 35 horas aula, que é o curso lá que eu gravei no euvoupassar.com.br. Quer conhecer melhor meu trabalho em peças práticas para delegado de polícia? Entra no estrategiaconcurso.com.br, que tem lá um curso completíssimo de peças práticas, tanto para delegado de polícia civil como para delegado de polícia federal. Então tá lá, adquire esses produtos. Logo logo vai estar saindo o livro de peças práticas, o livro de legislação penal extravagante, e a gente vai estar aqui para divulgar para vocês, para fazer sorteio e para interagir com todo mundo que acompanha o Prof, tá? Um grande abraço, beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima. Fala, galerinha.
Fala galerinha, bom dia. Mais um dia de feriadão de carnaval para vocês que estão nos acompanhando aqui no Periscópio do Prof. Vinícius Silva. Muito bom dia, no meu horário aqui são 10h26 da manhã e eu estou aqui de volta para dar uma excelente dica para vocês de legislação penal extravagante. A dica de hoje é sobre a Lei de Lavagem de Capitais, a Lei 9.613, que sofreu uma modificação aí substancial em seus termos no ano de 2012 por meio da Lei 12.683. Mas antes de mais nada, eu queria saudar todo mundo que está aí do outro lado da telinha, quem está acompanhando a nossa transmissão. A gente tem feito transmissões diárias aqui durante o Carnaval com dicas rápidas de legislação penal extravagante. É um grande prazer para mim estar transmitindo, por exemplo, para Ana Carla Bastos, lá de Feira de Santana. Um grande beijo para você que nos acompanha com muito carinho aí no Periscópio do Prof. Vinícius Silva. A Vitorinha está ali já querendo aparecer no Periscópio do papai. E vamos que vamos, né, gente? Bom dia para o Valquênio, nosso grande aluno, o pessoal de Amazonas também, que está marcando presença, a galerinha do Recife. Queria pedir para vocês compartilharem a transmissão. É muito simples. Basta você clicar nesses 3 pontinhos que estão aparecendo aí na sua tela e compartilhar a transmissão. Convidar todos os seus seguidores para apreciar a nossa transmissão sobre a Lei de Lavagem de Capitais. Essa dica rápida que eu vou estar passando agora. Tá legal? Beleza? O pessoal tá entrando, o pessoal do Rio de Janeiro, olha aí a galerinha do Rio, um grande abraço para todo mundo que tá curtindo o Carnaval no Rio de Janeiro. A Vanessa Jorge de Curitiba, tô vendo aí que é super fã, um abraço para você, todo mundo aí que tá compartilhando, muito obrigado pelos compartilhamentos. É isso aí, vamos que vamos, pessoal. É o seguinte, antes de mais nada, eu queria convidar vocês para conhecer o meu Instagram, o @Prof. Vinícius Silva, aqui, ó, o Periscópio da mesma forma, né, vocês já sabem, e aqui a minha fanpage, é o Prof. Vinícius Silva. Pessoal de Sorriso, no Mato Grosso, é isso aí, toda a galerinha, Mato Grosso tá com o concurso delegado aí para sair, viu, galera? Fica aí colado no professor, que eu tenho certeza que logo, logo vocês vão estar tendo notícias boas aí acerca do edital. Tá legal? Beleza? Então, pessoal, a dica que eu tenho para trazer hoje para vocês é sobre a Lei de Lavagem de Capitais. Quando a gente fala da Lei de Lavagem de Capitais, a gente está falando de uma lei muito importante para quem está se preparando para concurso da Polícia Federal, seja para agente, para escrivão, perito e para delegado, obviamente. Principalmente para a galera que está fazendo para Delta Federal e também para quem está fazendo para Delta nos estados, porque a lei de lavagem de capitais tem sido cada vez mais cobrada no dia a dia da Polícia Civil. E aí a gente tem aí questões como essa que a gente vai fazer hoje, que caiu na Polícia Civil do Pará, que abordou uma temática muito importante da lei de lavagem de capitais, e eu vou querer trazer aqui para vocês. Mas antes, eu queria dar uma dica aqui para vocês que eu dei lá para o pessoal do presencial aqui em Fortaleza, que eu ministrei aula presencial no sábado de carnaval aqui. Um grande abraço para todo mundo que estava aqui conosco no presencial sábado, no Júris Escola Jurídica. Foi muito bacana e eu passei para eles dicas fundamentais de como estudar melhor a legislação penal extravagante. Porque todo mundo quer saber como é que estuda melhor a legislação penal extravagante. Como é que eu obtenho conhecimento, uma vez que eu tenho um edital que geralmente me traz aí 40, 50 leis penais extravagantes. Pessoal, como é que eu faço? Eu leio todas, eu não leio todas, eu compro um livro, qual é o livro que eu compro, enfim, qual é a dica? Rapidamente aqui eu vou passar para vocês qual é a melhor técnica, na minha opinião, e que tem dado certo para a maioria dos meus alunos para estudar a legislação penal extravagante. A primeira coisa que você tem que fazer é eleger algumas leis que são as melhores, as que caem mais em concurso de delegado de polícia e concurso, se você está estudando para agente, para escrivão, para a Polícia Rodoviária Federal, para agente escrivão federal, para agente escrivão da Polícia Civil. Você tem que pegar as provas anteriores e verificar quais são as leis que mais são cobradas. E para delegado de polícia, eu fiz aqui um material que tem tem 36 questões, esse material que eu levei lá para os júris, muito bacana, com as questões de delegado de polícia. Oi, meu amor. Pronto, papai, peraí que a Vitorinha quer saber como é que faz para ajeitar aqui a turma da Mônica, né? Papai vai ajeitar para não mexa não, meu amor. Viu, ó? Você mexeu aí, ó, bagunçou aqui o computador do papai, viu? Eita, Vitória, papai. Deixa eu colocar aqui de novo, viu? Acho que é porque a internet aqui do vovô que não tá funcionando legal. Deixa o papai terminar o periscópio que ele ajeita, tá? Tá bom? Obrigado, viu? Então vamos lá, galerinha, é o seguinte.
Então, eu estava falando, você tem que elencar as principais leis, tá bom? As principais leis. Agora tem que mandar coração pro prof. Muito coração, muito coração. Bomba de coração aí. Mete o dedo na tela aí do smartphone, que é para poder mandar coração pro prof. O prof fica feliz e manda cada vez mais informação bacana para vocês, tá? Pessoal, então assim, as 10 principais leis para delegado de polícia que eu pude perceber nesse material que eu elaborei aqui, com 36 questões das últimas provas de Delta, eu estou falando de Delta Pernambuco, as duas do Pará e a de Goiás, eu pude notar que, por exemplo, a lei de crimes hediondos, ela está sempre presente, o ECA está sempre muito presente, a lei Maria da Penha, a lei de drogas, a lei 12.850, a lei 12.830, que é a lei do Estatuto de Polícia, Estatuto Delegado de Polícia na condução do inquérito policial. Também pude perceber uma incidência muito boa do Estatuto do Idoso, né? Duas questões aqui no Pará versando sobre o Estatuto do Idoso, uma boa prova, um bom tema. A lei também de abuso de autoridade, a 4898 de 65, a lei de tortura, 9455, também muito presente. E aí a gente tem também a organização criminosa, que cai bastante. Então você tem que fazer esse aparato com as principais leis penais extravagantes que caem em concurso, no concurso para o qual você está se preparando, para poder você restringir o seu espaço amostral e não ter que estudar todas aquelas leis. Todas, gente, é muita lei. Então é impossível você ter um estudo bacana, um estudo diferenciado, um estudo aprofundado e que realmente vai te render um resultado bacana se você se propor a ler todas as leis. Não tem como, beleza? Se você for querer estudar todas as 40, 50 leis que aparecem no edital, é praticamente impossível de você conseguir, tá bom? Então o primeiro passo é eleger essas leis, tá? Mas não é só eleger, você tem que ter um método para estudar essas leis. E qual é o método que eu recomendo? É um método que tem 4 fases, tá? 4 fases. Meu amor, mãezinha, tem como você ir lá pra lá, porque o barulhinho fica atrapalhando o papai, viu? Tá bom? Então, olha só, os quatro degraus que você tem que subir, os 4 passos que você tem que seguir para poder ir bem na legislação penal extravagante, começam com a leitura da lei seca. Começam com a leitura. Não tem como você não aprender a legislação penal extravagante, não tem como você aprender ela se você não sentar a bunda na cadeira para estudar a lei seca. Pegar o Vadimeco e ler. Ou o Vadimeco, ou na tela do computador, você pega lá no site do Planalto, ou você imprime, não sei, dá teu jeito. Você tem que ler a lei seca. É fundamental que você proceda à leitura da legislação fria, da letra fria da lei, porque isso vai te dar aí 70% a 80% das questões se resolvem apenas com o conhecimento da lei seca. Mas é suficiente, professor? É claro que não. Meu amor, por favor, fique ali na sala. Tá certo. Por abaixa só um pouquinho, tá bom? Para o papai poder se concentrar, tá? Então, pessoal, é o seguinte. Na legislação penal extravagante não é suficiente você apenas ler a lei seca. Não é. Não tem jeito. Você tem que fazer algo a mais do que isso. O segundo passo é porque tem algumas leis, vocês vão ver na questão que a gente vai fazer agora, que elas exigem um conhecimentozinho doutrinário, um conhecimento teórico. E aí você precisa ter uma obra, você precisa ter um livro, você precisa ter um material aí didático mais aprofundado, né, que não seja lei seca. E aí o material que eu recomendo é esse livro aqui, que eu falei ontem na live de ontem, né, que é o LECRIM, é o Legislação Criminal para Concurso da editora Juspódio, do Rosmar Rodrigues, do Nestor Távora e do Fábio Roque. É um livro muito bom, é um livro muito focado, ele tem 21 leis, as principais estão aqui. Eu diria que a única lei que costuma cair, que não está aqui nesse livro, é o ECA. O ECA não está aqui dentro. Aí você vai ter que pegar um outro material teórico para estudar o Estatuto da Criança e do Adolescente. As outras, as demais, estão sempre aqui. Esqueci de falar do Estatuto do Desarmamento, tá, pessoal? O Estatuto do Desarmamento é questão certeza numa prova de delegado de polícia, de área policial. Tá bom? Então estamos entendidos? O segundo passo é ter um livro de apoio, um livro de cabeceira para estudar a legislação penal extravagante. Eu recomendo o LECRIM, tá bom? Ele é muito bom, muito bacana. Tem gente que pergunta, professor, o livro do professor Gabriel Habib é bom? É sim, é bacana. Mas o livro do Gabriel, eu acredito o LECRIM mais completo. O do Gabriel, ele é praticamente no mesmo tamanho, só que o do Gabriel tem mais leis. Eu acredito que o ideal é você vir aqui para o LECRIM. Se você não se der bem com o LECRIM, aí você pode passar para o livro do Gabriel Habib. Aí o colega pergunta, professor, essa obra é de lei seca ou é comentada? Gente, essa obra funciona da seguinte maneira. Você tem a letra da lei, né? Por exemplo, você tem aqui um artigo da lei de crimes contra a ordem tributária. Está aqui um artigo, ele pega, comenta teoricamente o artigo, ele comenta teoricamente, fala o que é que tem de teoria sobre esse dispositivo e depois ele coloca a jurisprudência sobre o tema e, por fim, questões
com o gabarito. Então é um estudo completo que você pode fazer. Mas eu recomendo que você não estude a jurisprudência pelo Lecrim. Não é tão legal estudar a jurisprudência pelo Lecrim, porque a jurisprudência ela não está muito mastigada nesse livro. Professor, então o que é que o senhor recomenda para estudar a jurisprudência? É o ponto 3 do ciclo de estudos que você tem que manter para aprender bem a legislação penal extravagante. Você tem que adquirir o Vade-Mecum de Jurisprudência. O Vade-Mecum de Jurisprudência da editora Dizer o Direito, que agora está em parceria com a Juspodium. O livro está sendo editado pela Juspodium, está sendo vendido no site da editora Juspodium. É o livro do professor Márcio André, né? Que é aquele juiz federal que mantém o blog Dizer o Direito. Então, um livro muito bacana, um livro muito bom, que tem aí uma abordagem bem interessante do que diz respeito à jurisprudência de todas as matérias. E lá tem a jurisprudência das principais leis penais extravagantes. Então, para complementar e para ficar de forma mais didática, vale a pena você adquirir o Vade-Mecum de Jurisprudência. Ele está custando R$ 99,00 no site da Juspod na pré-venda, tá? Um abraço pro Walter, meu grande amigo, aluno aí desde Delta Pernambuco. Um grande abraço para você, Walter. Obrigado pelo compartilhamento, meu caro. Vamos que vamos. Então, pessoal, é isso que eu queria dizer, né? Esses 3 ciclos. E o quarto, esses 3 pontos. E o quarto ciclo, professor? Qual que é a ideia do quarto ponto para fechar o ciclo e aprender bem a legislação penal extravagante? Aí você tem que assinar o QConcursos, pessoal. Não tem jeito. Você assina o www.QConcursos. Acredito que todo concurseiro que se preza tem a assinatura do QConcursos. Por quê? Porque é ali que você vai treinar as questões. É ali que você vai treinar, você vai ajudar a memorização da lei seca a partir do momento em que você começa a resolver muita questão. Em que você começa a treinar, exercitar aquilo que você acabou de estudar, tanto na lei seca, como no livro teórico, como na jurisprudência. Tá bom? As questões do CESP, por exemplo, elas estão vindo muito mescladas. Tem item que se resolve com lei seca, tem item que se resolve com teoria, tem item que se resolve com jurisprudência. Então, vale muito a pena você completar esse ciclo de 4 degraus, subir esses 4 degraus dentro do estudo da legislação penal extravagante no top 10, as 10 principais leis. Ah, professor, mas eu tenho mais tempo, eu quero ver 15, não tem problema, faça aí a seleção das 15 leis que mais caem em concurso de delegado de polícia, que eu tenho certeza que você vai conseguir obter êxito no próximo certame. Estamos entendidos? Então esse é o método de estudo que eu queria passar para vocês, mais eficaz, na minha opinião, para a legislação penal extravagante. Tá? Então agora nós vamos entrar aqui nesse momento da live para resolver a questão da FUNCAB e falar um pouco sobre lavagem de capitais. Tá bom? Essa questão eu resolvi no aulão presencial que eu dei agora sábado último aqui em Fortaleza e foi muito legal, a galera gostou bastante da ideia da questão e a gente pôde falar um pouco sobre a lei de lavagem de capitais. Eu já fiz uma live aqui sobre teoria da cegueira deliberada. Está aí na minha linha do tempo do Periscope, então eu não vou perder tempo aqui, gastar tempo falando sobre essa teoria mais uma vez. Remeto você à minha linha do tempo para você poder observar qual que é a ideia da teoria da cegueira deliberada que está aqui no nosso Periscope. Já fiz live sobre isso. Eu vou agora tentar manter um foco mais nesses outros aspectos que são abordados pela questão da FUNCAB, na prova da Polícia Civil do Pará para o cargo de delegado de polícia, realizada agora em 2016. Outros aspectos da lei de lavagem de capitais que são importantes para o teu estudo. Então vamos ver aqui, ele diz assim, entre as alternativas a seguir, assinale a correta. Então vamos ler a primeira. A legislação brasileira que cuida da lavagem de dinheiro é considerada uma lei de segunda geração. Primeiro, esse item você resolve com conhecimento teórico. Não tem jeito, aqui não está na lei seca, aqui não está na jurisprudência, aqui não está no QConcursos, aqui está no livro, está aqui no Lecrim, está em qualquer livro de apoio que você possa ter para aprender bem a legislação penal extravagante. Então, o que é que eu sugiro para você? Que você leia um pouco da teoria dela. E dentro da teoria da lei de lavagem de capitais, tem aí um dispositivo muito importante, tem uma ideia muito legal, que são as gerações da lei de lavagem de capitais. Essa lei ela tem influência norte-americana muito forte. E lá, a turma que desenvolveu a teoria sobre lavagem de dinheiro estabeleceu gerações das leis de lavagem de capitais. E dentro dessa ideia, a primeira geração é aquela geração de legislação relativa a esse tema que... O que é lavagem de capitais, antes de mais nada? Lavagem de capitais é assim, eu cometo um crime, aquele crime me dá dinheiro, e esse dinheiro é um dinheiro sujo. Esse dinheiro sujo, eu pego e transformo ele em dinheiro limpo, comprando, por exemplo, um imóvel, comprando vários automóveis, fazendo de uma forma tal que aquele dinheiro que é ilícito tenha uma aparência de lícito. Por isso que o nome é lavagem de capitais, lavagem de dinheiro. E aí a lei de primeira geração é aquela lei que considera como delito antecedente, vejam, que antes eu tenho que cometer um crime que me dá aquele rendimento
financeiro, aquele rendimento econômico que me dá aquela grana. E essa grana eu tenho que tentar dar um jeito para lavar ela, para transformar ela num valor lícito. Isso é lavagem de capitais. E a lei de primeira geração é aquela lei que considera como delito antecedente apenas o tráfico de drogas. Então nasceu assim, para o tráfico de drogas é a primeira geração, porque quando essas leis foram nascer no ordenamento jurídico, as leis que versam sobre lavagem de capitais, elas tinham como objetivo coibir a lavagem de dinheiro oriunda do crime de tráfico. Ok? O crime de tráfico era que tinha como o delito antecedente por excelência. Era só ele, na verdade. Então essa é a lei de primeira geração. A legislação evoluiu, viu que tinham muitos outros crimes além do tráfico que geram um proveito econômico muito grande, e aí as leis elas evoluíram e começaram a colocar um rol de crimes